Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos quem já está sentado aqui conosco, quem está entrando também. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde, sou fundadora do Futuro da Saúde, que é um portal especializado em trazer notícias de saúde, um dos principais portais do Brasil que trazem esse tipo de notícia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, a convite da Takeda, para moderar esse painel sobre linfoma de Hodgkin. Hoje aqui, a gente vai falar de linfoma de Hodgkin a partir de várias perspectivas. A ideia é a gente traçar um pouco do cenário, falar sobre a jornada do paciente, falar sobre acesso, falar sobre o papel e a participação de cada um. E acho que vai ser um debate super construtivo, temos muitas coisas para conversar, que a gente até estava batendo esse papo nos bastidores. Eu queria já apresentar os nossos palestrantes, painelistas que estão já sentados aqui conosco. Vou começar ali da ponta, primeiro com o Dr. Ederson Roberto de Matos, ele é hematologista e coordenador do Serviço de Hematologia e da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Uma salva de palmas para ele, por favor. Também gostaria de apresentar o Dr. Glaciano Nogueira Ribeiro, hematologista e líder do Comitê de Acesso da BHH. Palmas para ele também. Também gostaria de apresentar o Sandro José Martins, oncologista clínico e ex-coordenador de atenção especializada à saúde no Ministério da Saúde. Mais palmas. E, por fim, aqui do meu lado, tenho a Maria Aparecida Souza Ribeiro, mais conhecida como Sula. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2012 e está em remissão desde 2019. Ela é presidente da ONG Entregue Sorrisos. Palmas para a Sula. Gente, sejam muito bem-vindos. Como eu disse aqui, a gente vai ter um debate muito importante acerca do cenário de linfoma de Hodgkin. Queria avisar vocês que estão acompanhando a gente, tanto aqui presencialmente quanto online, que vocês podem mandar perguntas a qualquer momento pelo QR Code. Eventualmente, ele vai aparecer aqui na tela para vocês, é só apontar o celular. E a ideia é que eu vá construindo esse debate junto com vocês. Mas eu queria começar com o Dr. Ederson, para a gente debater um pouco de cenário. Dr. Ederson, para te ouvir um pouco sobre a situação atual, quando a gente fala de linfoma de Hodgkin no Brasil, a gente tem um país de dimensões continentais, como todos nós sabemos, com diferenças de acesso a tratamentos, dependendo de onde que você está, seja no SUS, seja na saúde suplementar, mas focando especificamente no SUS. Como que você vê a importância da conscientização, e aí pensando nesse cenário, não só dos pacientes, sobre o que está disponível para eles, sobre o que eles têm acesso, como também dos gestores de saúde? Bom, boa tarde, agradeço o convite, né, para poder participar desse evento. Eu acho que é um desafio, né, no sistema público é um desafio maior do que no sistema privado, na minha opinião. Acho que esse desafio para os gestores, ele passa por uma série de fatores. Tá? Acho que o primeiro fator, se a gente pegar o registro brasileiro de linfoma de Hodgkin, a gente vai ver que o paciente, e aí majoritariamente são pacientes do SUS, que vão fazer o estadiamento com o PET-CT, aproximadamente 24% dos pacientes. Então, esse eu já acho um primeiro gargalo do sistema, porque quando você faz o estadiamento com a tomografia e o PET-CT, há uma nítida diferença, você faz uma mudança em uma parcela dos pacientes de aproximadamente 30%, em que você muda o estadiamento inicial, e o estadiamento inicial você vai fazer o seu planejamento terapêutico por aquele estadiamento. Então, se eu estou estadiando, e muitas vezes eu estou subestadiando um paciente, eu vou fazer uma programação que muitas vezes não vai ser o ideal para esse paciente, isso possivelmente vai se refletir em mais pacientes recidivando. A gente prosseguindo um pouco, né, aqueles pacientes que acabam recidivando no sistema público de saúde, eu vejo um outro gargalo, tá? Porque o tratamento standard desse paciente seria uma quimioterapia em altas doses, seguido de transplante. Se você vai fazer consolidação ou não após, mas seguido de transplante. E o transplante no sistema público ele é um pouco heterogêneo. A gente conversa com alguns colegas de algumas regiões, muitas
muitas vezes o paciente pode demorar mais de 1 ano para poder conseguir chegar ao transplante, o que é muito inadequado no linfoma de Hodgkin. O ideal é que fosse submetido a 2 a 4 ciclos e, na sequência, já fizesse o transplante. Aqueles pacientes que tivessem uma resposta completa, parcial, que não progredisse da doença, esse que progrediu teria uma nítida não indicação de prosseguir com o transplante autólogo. E aí a gente cai num outro problema, tá? Que se eu não estou conseguindo estadiar corretamente, eu não estou conseguindo chegar naqueles pacientes que precisam de transplante no tempo correto, eu vou ter uma parcela maior de pacientes recidivados e refratários, e aí a gente tem um outro problema para os gestores, que é o acesso às novas terapias, né? Então, se a gente pegar uma série de sistemas públicos do mundo, já estão incorporados essas novas tecnologias. Então, tanto o anticorpo anticonjugado, o anti-CD30, o brentuximab, quanto os checkpoint, a imunoterapia, já são terapias standard para esses pacientes que recidivaram e são refratários, ou que recidivaram pós-transplante autólogo, e a maior parte do sistema público brasileiro está muito aquém de conseguir isso sistematicamente. Além de tudo isso, de vez em quando o gestor ainda ele se depara, por exemplo, com ausência ou descontinuação de drogas de baixo impacto econômico, que a gente acabou sofrendo isso há uns 4, 5 anos atrás, com a descontinuidade da bleomicina, tá? E que dificultou muito o tratamento da primeira linha desses pacientes, e com certeza uma grande parcela de pacientes possivelmente recidivaram mais, porque é um esquema com 4 drogas, que na maior parte do sistema público ficou com uma droga menos, né, ficou com 3 drogas, e no sistema suplementar, isso foi parcialmente a gente contornou, porque poderia adicionar o brentuximab no lugar da bleomicina, e esse impacto desses pacientes recidivarem provavelmente foi muito menor. Mas eu acho que para o gestor esses seriam os principais desafios que a gente tem na doença de Hodgkin. Obrigada por trazer esse cenário, doutor Ederson, e o quanto é importante, né, cada passinho da jornada, e o quanto, se você não cuida do primeiro passo, ele impacta em todo o restante. Isso impacta não só o paciente, mas também impacta o sistema de saúde, que é um dos pontos que a gente vai continuar aqui debatendo. Mas, antes disso, eu queria ouvir a história da Sula. Sula, o doutor Ederson traçou um pouco do cenário da perspectiva médica gestor. Queria a tua experiência, né? Como que foi para você, do teu diagnóstico a toda a sua jornada até agora? Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, de novo, no TJCC. Eu descobri o linfoma em 2012, tudo começou com um carocinho no meu pescoço, bem inofensivo, parecendo um carocinho de arroz. Eu estava indo para a faculdade, na correria de trabalho, e quando eu fui amarrar o meu cabelo, senti o carocinho ali. E até então falaram para mim, é uma gripe mal curada. Tá, é uma gripe mal curada, vai continuar trabalhando, está tudo ótimo, e aquilo foi se desenvolvendo em mim. Comecei com todos os sintomas práticos aí que a gente já conhece do linfoma, emagrecimento, nódulo que era pequenininho, inofensivo, quase que não era visto, cresceu, ficou enorme no meu pescoço, e foi ali desenvolvendo outras linfomegalias, enfim. E foi até que o médico olhou, e eu passei mal na época, né, no trabalho, e fui socorrida no hospital aqui em São Paulo. E eles achavam, por incrível que pareça, como eu estava com uma dor muito forte do lado esquerdo, que era algo no meu rim. Então, vamos operar a Sula, vamos abrir a Sula para ver o que tem aí dentro. E quando eu virei, eu acho que assim realmente é uma coisa de Deus, de fé, eu virei o pescoço, e o residente da época viu o nódulo no pescoço, que já estava enorme, do tamanho de ovo de codorna, que foi isso que o cirurgião me falou no dia da biópsia. E ele me perguntou, faz tempo que você tem esse carocinho aí? Eu falei, já tem um pouquinho, mas você não sente dor? Eu falei, não sinto dor, eu estou com febre e tal. Ele falou assim, não é nada no seu rim, não vamos te abrir mais não, graças a Deus não me abriram. Mas era o meu baço, que estava tão inchado que eu comecei a sentir dor por conta disso.
E então, aí depois de ter ali um pré-diagnóstico do que poderia ser um linfoma ou uma tuberculose infecciosa, se não me engano, é assim que se fala, fui encaminhada para o posto de saúde, e aí começou toda a demora, porque a médica que estava lá não sabia tratar, então me encaminhou para fazer uma biópsia. E foi bem na época do carnaval ali de 2012, o fervo pegando, todo mundo curtindo no trio, e eu esperando para fazer a biópsia. E então eu tive que fazer na parte particular, porque a minha biópsia, já passou 13 anos o meu diagnóstico, deve estar no posto de saúde ainda, não fui chamada para fazer a biópsia. Então eu fiz particular, fiz uma punção aspirada, e veio ali, bem no dia do carnaval mesmo, no dia do finalzinho do carnaval, no último dia, o diagnóstico de linfoma. Aí foi a demora para me encaminhar para um centro oncológico, que demorou mais 3 meses para me encaminhar. Eu fui tratada no Instituto do Câncer, eu tenho um carinho enorme por aquele hospital, tem pessoas aqui do hospital que eu também tenho um carinho muito grande. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, mas teve aquela demora sempre do exame. Tem que fazer um exame, tem que entrar ali na demora, mesmo sendo muito bem cuidada no espaço, né? Então, o acesso ainda é muito limitado. O meu SUS aqui de São Paulo não é o mesmo SUS que a minha tia, que também foi diagnosticada com linfoma lá no centro da Bahia. Então, ela demorou mais de 8 meses para ser diagnosticada, e quando foi diagnosticada, ela tem que fazer uma longa jornada da cidadezinha dela, que é um município do interior da Bahia, até Salvador. Então, eu fazia quimioterapia no Instituto do Câncer, então, da minha casa do Instituto é 1 hora, mais ou menos, de carro, e a minha tia andava na estrada durante 7 horas. E eu fico pensando, se eu já não aguentava chegar em casa, muitas vezes, com os efeitos da quimioterapia, como é para minha tia? Como foi que, infelizmente, ela veio a falecer, não concluiu o tratamento, não se curou, mas como foi para ela enfrentar tudo isso, né? Então, hoje em dia, ainda, na minha época, demorou 6 meses para ter um diagnóstico e começar um tratamento eficaz. Aí depois, infelizmente, a quimioterapia não fez efeito, no meu caso, depois de secar o estoque de quimioterapia do Instituto do Câncer. E eu tive que fazer uma pesquisa clínica no Einstein. E algo que é pouco falado para nossos pacientes é sobre pesquisa clínica. Então, existe pesquisa clínica que, muitas das vezes, hoje em dia, sabendo, até no bate-papo que a gente teve ali atrás, mas de um podcast que eu participei da Abrale, que, hoje em dia, às vezes, até é indicado já na primeira linha de tratamento. E muitos de nossos pacientes não sabiam, não têm ideia do que é pesquisa clínica, ou tem aquele pré-preconceito de achar que a gente vai ser um rato de laboratório. Eu falei isso também, tá? Eu confesso. Mas de entender como é tudo aquilo que envolve. Então, hoje em dia ainda tem muito dificuldade de acesso de medicação, de conseguir fazer, seja a primeira linha do linfoma, ou ainda o linfoma é muito pouco falado, né? Jovens não sabem, como eu não tinha ideia do que seria um carocinho no meu pescoço, que seria um linfoma. Mesmo naquela época o Gianecchini estava fazendo o transplante dele, eu não poderia ligar para o Gianecchini, eu queria ligar para o Gianecchini, óbvio, para mandar um WhatsApp para ele, mas eu não consegui. Mas ainda é muito pouco falado sobre o linfoma, né? Então, eu acho que precisa mais informações e ter acesso mais rápido, porque o linfoma, mesmo qual a classificação dele, ele ainda desenvolve muito rápido, mesmo por todas as atividades que tem. Então, acho que isso é importante destacar. Obrigada por compartilhar a sua história, Sula. E ela ilustra muito bem quando a gente fala da desigualdade de acesso, né? Dessa iniquidade que você conta do que aconteceu com a sua tia, do que aconteceu com você, de você ter ido no posto e até hoje não ter recebido a ligação para fazer a sua biópsia, né? Então, acho que isso leva, por isso que a gente está aqui, é por isso que o TJCC é importante, é um painel valioso, justamente para entender o papel de cada um dentro desse processo, né? Eu queria já emendar a próxima pergunta para o Dr. Glaciano, justamente para entender essa questão do modelo e da complexidade do sistema, porque a gente sabe que o nosso Brasil tem ali as suas dimensões continentais e o nosso sistema de saúde também é super complexo. A gente tem aqui uma terapia indicada para pacientes com linfoma de Hodgkin, que foi aprovada pela Conitec em 2019.
Ou seja, 2019, notícia boa. Porém, não, ela ainda não está disponível para os pacientes. A minha pergunta, eu queria que você traduzisse isso para a gente, doutor. Quais são os entraves para a disponibilização desse tratamento no SUS? Em poucas palavras, a fonte de financiamento. Agora continua. Mas veja, essa discussão do acesso a medicação é brentuximab vedotin para tratamento de linfoma de Hodgkin. Essa discussão começou mais de um ano antes disso. Quando você submete uma tecnologia para a cobertura do Sistema Único de Saúde, a gente passa nessa entidade ou nesse órgão que é a Conitec, você envia um relatório. Quem faz a submissão pode ser a sociedade, pode ser a indústria farmacêutica. Você envia um relatório e esse relatório precisa mostrar algum objetivo, algum endpoint, ganho de vida, ganho de qualidade de vida, sobrevida livre de progressão. Você precisa demonstrar. Depois você precisa demonstrar uma parte que é de farmacoeconomia. Você precisa dizer para o sistema, olha, o seu tratamento atual custa tanto e o que a gente está pleiteando custa tanto. Então, abre aspas, o custo do ano, o ano de vida ganho custa X. O brentuximab cumpriu todas essas tarefas. Existia lá atrás um desafio muito grande, porque você está comparando uma droga que é um anticorpo monoclonal conjugado, em que ele se liga na célula tumoral, ele é internalizado para dentro da célula, ele libera um outro medicamento que destrói a célula, e você está comparando com drogas descobertas ali na Segunda Guerra Mundial. Evoluções de quimioterapias da década de 40, 50, 60, e quando você coloca isso na mesma mesa, você pergunta, quanto custa isso? Abre aspas, nada. Quanto custa isso? Muito mais do que nada. Existe um avanço de tecnologia. E a hora que você faz a conta, você fala, então, essa conta não fecha, mas peraí, ela nunca mais vai fechar. A medicina está evoluindo, e nós precisamos ter uma discussão mais forte. Então, a medicação foi aprovada. Agora, e a fonte de financiamento? É compra centralizada? Não sei. Vai ser financiado por autorização de procedimento de alto custo, as famosas APACs? Não sei. Quem vai comprar? Então, depois que você vence a etapa técnico-científica, você vai para uma etapa de financiamento do sistema. E o brentuximab está parado nesta discussão de como é que será feita a compra. É centralizada pelo Ministério da Saúde ou ela vai ser por cobertura de APAC? Então, a gente está parado nesse ponto, o que é desesperador. Não tem outra palavra. A BHH, a gente já pediu uma audiência no Ministério da Saúde, essa não será a primeira vez. Nós estamos, abre aspas, numa fila para conversar com o Ministério, para pleitear não só esta tecnologia, como outras tecnologias que foram negadas pela Conitec e que a gente queria entender o motivo da negativa, porque quando você participa de um debate onde só você fala e o outro lado não fala, vencer esse debate é simplérrimo, né? Só eu tenho o microfone, eu tenho as decisões e, tá bom, você fala, você levanta a voz, dá a sua opinião e fala, tá bom, eu não concordo, fechou aqui, eu tomo a decisão, acabou. Então, nós estamos esperando o Ministério para participar dessa discussão, mas no final do dia, infelizmente, a resposta da pergunta é, nós não temos uma fonte de financiamento que o Ministério precisa determinar. Isso já se foram 4 anos, 5 anos. Obrigada pela tua resposta. E eu estava aqui fazendo essas contas mentais, né? Ou seja, 5 anos para resolver uma questão que foi colocada, aprovada em 2019, depois de ter passado por todo o rito, né, que você bem explicou, da questão não só da eficácia, da custo-efetividade, aprovado, ou seja, o Ministério da Saúde entende que é bom e importante para o paciente, porém não está disponível. E aí eu vou direcionar a próxima pergunta para o Dr. Sandro, e não quero a resposta de o financiamento, estou brincando. Mas, sabendo, Dr. Sandro, que você já teve dentro do Ministério da Saúde, entende, acho que muito bem, dos bastidores e de por que essas decisões talvez demoram tanto para caminhar. O que poderia ser feito, dentro da tua experiência, para que isso, de alguma forma, fosse acelerado? Obrigado, Natália, pela pergunta. E
Vendo aqui as colocações anteriores, a gente consegue alinhavar algumas reflexões. Né? Disponibilidade de um tratamento. Então, disponibilidade de um tratamento. O que é a disponibilidade de um tratamento? É quando a pesquisa clínica resultou num estudo clínico positivo e houve uma agência regulatória que aprovou o produto e ele é colocado para comercialização. Disponibilidade quando, no caso do Sistema Público de Saúde, quando a Conitec fez uma avaliação favorável a essa tecnologia e ela foi incorporada ao SUS. Disponibilidade quando o sistema de incorporação em oncologia criou uma forma de reembolso para aquela tecnologia e na organização nossa, o acesso a medicamento é uma atribuição do hospital, então o hospital acaba precisando adquirir os medicamentos e aí o hospital tem ou não tem financiamento adequado para adquirir o medicamento. O hospital A adquire, o hospital B não, o hospital C adquire, o hospital D não, e aí temos a heterogeneidade dos tratamentos que tem no SUS. Então, há disponibilidade porque existe uma PAC, o hospital adquire ou não o medicamento se encontra uma equação de financiamento própria que assegura isso. Mas, às vezes, nem isso assegura o acesso à disponibilidade, porque, como foi mencionado no caso da bleomicina, o medicamento pode simplesmente não estar disponível no mercado porque foi retirado por razões econômicas, comerciais. E aí o nosso ambiente regulatório não permite que um medicamento, ambiente regulatório de preço, não permite que um medicamento muito antigo continue sendo comercialmente viável para uma operação comercial e a gente vai perdendo ao longo do tempo medicamentos. Isso é um problema mundial, essa questão de medicamentos importantes, como bleomicina, o tratamento de Hodgkin, e que você vai perdendo porque o tratamento passa a não ser disponível. Então, disponibilidade tem muitos aspectos a serem endereçados. O colega coloca a aprovação pela Conitec do brentuximab e a indisponibilidade no sistema. Isso é um fato. Por uma coincidência, eu participei, uma das últimas reuniões que eu participei na Conitec, eu fiquei por 7 anos na Conitec, tratou da questão da incorporação do brentuximab. E a decisão na avaliação econômica em relação à incorporação do brentuximab, após uma proposta de preço ajustada pela indústria, foi de que aquela intervenção faria sentido para o SUS dentro do custo estimado de tratamento. E essa aprovação considerou um custo estimado de tratamento da ordem, acho que de 11, 12 mil reais por mês. E mais à frente, eu já não estava mais no Ministério da Saúde, mas mais à frente, quando de fato foi disponibilizado aos hospitais um meio de acesso ao tratamento, que seria, no caso, um código de procedimento com valor compatível para o uso do medicamento, esse valor veio aquém. Esse valor foi colocado, talvez metade do valor correspondente ao utilizado nos modelos de avaliação econômica. Então, por que isso acontece? Porque há uma insuficiência de recursos no Ministério da Saúde para fazer frente a incorporações pela Conitec. Não há no orçamento uma reserva de valor anual que seja destinado a inovações que, ao longo do ano, seguramente vai haver necessidade de incorporação. Então, como não há uma reserva, sempre que uma incorporação é feita, o Ministério da Saúde se faz
faz um exercício interno de ajuste orçamentário para reunir recursos e trazer para colocar nessa incorporação. E, muito frequentemente, acontece isso. O recurso que é disponibilizado para os municípios e estados é inferior ao necessário para custear o tratamento. Recentemente, a gente teve isso também com imunoterapia para melanoma, onde foi avaliado um custo anual de tratamento e foi colocado como financiamento federal 1/3 do valor necessário. Então, essa questão tem muitos aspectos. Por que existe falta de recurso? Porque não há a previsão orçamentária, não há uma forma de se fazer valer uma coisa que, para qualquer um, seria meio que óbvia. Se você aumenta as necessidades, as despesas necessárias para o sistema de saúde, deveria ser aportado automaticamente recursos adicionais para fazer frente àquela despesa. Ou então você não assume que aquilo vai acontecer. Mas hoje há uma promessa de disponibilizar inovações quando a Conitec faz uma aprovação e se aguarda esse recurso ser reunido para efetivamente ser disponibilizado. E, muitas vezes, essa disponibilização é parcial. E aí, alguns hospitais que têm condições de complementar o que recebe de repasse por produção com outras fontes de recursos e tem uma abordagem diferente, acaba conseguindo oferecer acesso a medicamentos de maior custo. A maior parte não tem essa faculdade. Então, nós temos um panorama onde temos muitas barreiras de acesso. E a gente tratou aqui do doença de Hodgkin após o diagnóstico. Né? Após o diagnóstico, quando o paciente entra num registro de casos de doença de Hodgkin. Mas a gente ouviu da Sula aqui que até virar um caso de doença de Hodgkin, tem uma peregrinação que pode durar meses ou nunca acontecer de se chegar ao diagnóstico correto da situação. Então, a questão do acesso em todas essas dimensões, e o TJCC sempre discute todos esses aspectos, nós temos uma lista de diagnósticos de causas para esses problemas. Agora, é preciso ter um plano de ação para endereçar esses pontos e se buscar soluções. E eu acho que a ideia desse painel é justamente essa, assim, talvez não só fazer o diagnóstico do problema, que é muito importante, mas começar a pensar nas soluções. E eu vou querer ouvir um pouco de vocês sobre o quanto vocês acreditam que a nova política do câncer pode ajudar a endereçar isso de uma forma mais prática e estratégica. Mas antes, acho que desse comentário, o Dr. Glaceno queria fazer um comentário sobre o que disse o Dr. Sandro. Eu vou te fazer uma pergunta como se fosse o Ministério da Saúde, óbvio que não é. Eu só vou usar da sua expertise e do tempo que você estava lá para tentar formular na minha cabeça como é que a gente poderia agir. Porque, imagina, nós estamos falando de uma medicação que a Conitec deu ok 19. Tá bom, 2020, o orçamento é complexo, não deu para colocar. A partir de 2021, eu já tenho um pouco de dificuldade de entender. Porque já tem uma medicação aprovada, você já tem uma estimativa de quanto você gasta por ano, isso não é colocado. Associa isso às notícias que a gente lê em jornais de alto padrão brasileiro. Olha, o Ministério não conseguiu gastar X milhões ou X% do orçamento. E também não foi colocado tudo isso. Paralelo a isso, dentro da hematologia, nós temos medicamentos que foram incorporados depois de 2019, que são prescritos hoje. Qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica que você consegue ajudar a gente nisso? Pois é, eu não tenho certeza se foi 2020 ou 2021, quando foi disponibilizado esse valor ajustado para cobrir tratamento com brentuximab, nessa indicação, e que é um valor insuficiente perante o custo do tratamento. Então, em tese, a partir da publicação dessa portaria, foi aportado para os municípios recursos nessa condição para cobertura desse tratamento. Agora,
A realidade é que, quando esse recurso é insuficiente, não vai acontecer o acesso. Vai se passar anos e não vai acontecer o acesso. Por que o ciclo de incorporação vira ano e o recurso ainda assim não aparece? Isso é uma questão interessante. A nossa forma de elaboração do orçamento anual da União. Então, não sei se todos sabem, mas o Executivo faz uma proposta de orçamento da União, cada ministério faz uma proposta de quanto vai precisar utilizar no ano subsequente, por volta de agosto, e os parlamentares decidem e aprovam esse orçamento, ou mais, precisam aprovar até o final do ano, senão não entram em férias, mas fazem modificações substantivas nesses orçamentos. E as modificações substantivas mais recentemente observadas nesse orçamento é provisionar recursos para emendas parlamentares. Então, o nosso Congresso é diretamente responsável pela alocação de recursos desse orçamento. Por que não tem recurso no orçamento do Ministério da Saúde para a inovação? Porque o Congresso não colocou. Por que não há um mecanismo pelo qual, uma vez que haja uma decisão de incorporação de uma tecnologia que vai custar R$100 mil ou vai custar 10 bilhões de reais, por que não há um mecanismo de acrescentar ao orçamento do Ministério da Saúde recursos compatíveis com esse uso? Está na governança do nosso Congresso, que é muito ativo, muito proativo. E a política consegue ajudar? A política nacional? A política nacional foi colocada aqui, auxilia em muitos aspectos. Porque a política nacional, no que diz respeito a fornecimento de medicamentos, que é o tópico que a gente está mencionando aqui, sugere dois caminhos para o financiamento desses tratamentos. A compra centralizada pelo governo, e o segundo, o mecanismo já existente, de destinar um procedimento com um valor adequado para aquele tratamento. A grande questão sempre vai ser o valor adequado. Porque, como a gente observou, no caso do brentuximab, no caso de outras incorporações, é que se faz uma avaliação econômica onde o custo é X, e se faz um aporte de financiamento federal, que é uma fração desse valor. Isso é uma estratégia? Isso não é uma estratégia, mas é provavelmente uma questão de possibilidades, e não é discricionário por parte da União. Esses aportes eles são discutidos entre gestores estaduais, gestores municipais e a União. Então, é um valor acordado, dentro da lógica de financiamento compartilhado entre as três esferas. Eu acredito que há pouca mobilização quando há uma flagrante caso de subfinanciamento do sistema, porque é óbvio que as sociedades médicas, observando que o custo do tratamento que foi orçado na incorporação, e a BHH geralmente participa dessas discussões, é inferior ao valor que foi aportado, precisaria dar o alerta para a sociedade de que não vai haver o acesso. Porque, realmente, se não há um financiamento compatível, não vai haver o acesso. E acho que isso vale agora emendar nessa discussão, trazendo um pouco da perspectiva do Dr. Ederson, na hora de disponibilizar ou não o acesso dentro do serviço dele. Por exemplo, o valor da APAC pode ou não influenciar na sua tomada de decisão se você vai disponibilizar determinado de tratamento, e como que você vê isso mudando a partir de agora? Bom, o valor da PAC eu acho que influencia muito, se você vai conseguir incorporar ou não, mas acho que não é só isso, né? Eu acho que, assim, eu não tenho o poder, eu gerencio o departamento de hematologia e terapia celular do hospital, mas eu não tenho o poder de comprar a medicação. O que eu faço a gente senta dentro das possibilidades da PAC
A gente tenta incorporar novas tecnologias que às vezes não estão disponíveis no sistema público e muitas vezes a gente consegue. Então, especificamente no Hodgkin, a gente consegue fornecer o brentuximab em algumas situações, talvez não todas as situações que eu gostaria, mas provavelmente muito aquém do que o sistema público em geral consegue fornecer. A gente consegue fornecer também imunoterapia em alguns casos. Eu acho que é muito complicado, tá? Porque a maior parte dos hospitais eles têm uma limitação orçamentária muito grande, né? A nossa instituição é uma instituição filantrópica, então ela é uma instituição que basicamente atende 80% dos pacientes do sistema público e 20% de sistema suplementar ou particular. Como é filantrópico, você não objetiva lucro, então você pode realocar uma parte do que você gera para a instituição. A gente tem uma pesquisa clínica muito forte também, que a maior parte fica com a instituição. Tá? O médico ele tem uma remuneração muito pequena, diferente da pesquisa clínica, então isso também acaba voltando. Eu acho que é uma situação de exceção, mas é óbvio que se tivesse uma PAC de 15 mil, fica muito mais fácil para você poder incorporar. Tá? E, em geral, a PAC, tá? Quando você incorpora essas novas tecnologias, a gente tem uma outra vantagem, porque como é uma fundação, então eu consigo negociar o preço muitas vezes mais baixo do que o próprio governo vai pagar, tá? E porque isso não aparece no pregão, tá? Então isso há uma certa vantagem. Eu não, né? Quem consegue fazer é o pessoal da gestão de compras, eu não gerencio a compra. Mas a gente vê que é insuficiente, porque quando eu vou conversar com a gestora de todo o hospital, o que ela me fala é o seguinte: a gente teve um certo incremento com a chamada APAC paulista, então isso eu acho que melhorou para você poder adquirir, mas os hospitais eles têm modelos diferentes de funcionar. Por exemplo, no nosso hospital ele é contratualizado por um X de procedimentos. Em teoria, vou dar um número aqui, tá? Se você é contratualizado para tratar 4 mil pacientes, tá? Isso não é extrateto. Então, se eu tratar 4.500, tá? Esses outros 500 eu estou tratando sem o ressarcimento. Tá? Então, isso também é algo que vai ficar para o próximo ano, para poder incorporar quando sobrar dinheiro, mas nunca sobra dinheiro, você nunca incorpora. Tá? De maneira geral, eu acho que a oncologia ela deveria ser visto de uma maneira um pouco mais específica, né? Porque é difícil, primeiro que o Brasil é muito diferente, né? Ela mesmo contou para a gente como foi a trajetória da tia dela na Bahia, andar 800 quilômetros, tudo, né? E outra questão, né? É que realmente ele é muito heterogêneo. Tá? Então, assim, a gente olhar, quando você olha a oncologia, será que eu vou ter o mesmo olhar, tá, para pâncreas, em que talvez, se eu tiver acesso a tudo, tiver acesso aos melhores médicos, tudo, o desfecho não vai mudar tanto se eu tiver na Bahia. Tá? E você, em geral, a sobrevida é pequena, com exceções, tem pacientes que vivem, conseguem operar tudo, mas assim, aí você trata tudo do mesmo jeito. A gente, por exemplo, Hodgkin, a gente está falando basicamente de pacientes na faixa de 20, 30 anos, salvo o segundo pico ali acima dos 60, tudo, mas são pacientes jovens, tá? Pacientes potencialmente curáveis, tá? Pacientes que, se não tiverem acesso a novas terapias, uma parcela desses pacientes provavelmente vão vir a óbito. Eu tenho uma série de coisas, além de um pai perder uma filha, um irmão perder uma irmã, eu tenho perda de dinheiro porque esse paciente ele não vai produzir mais. Tá? Então, assim, eu vejo como... Eu acho que a política ela deveria ser mais individualizada e a gente olhar melhor para esse paciente. A gente palia muito mal no SUS, porque normalmente a gente tem dificuldade de oferecer o melhor tratamento para esse paciente, tá?
ou ele não recebe esse melhor tratamento, ou ele não recebe no momento adequado, e no final ninguém tem coragem de paliar esse paciente, porque tem consciência de que muitas vezes ele não teve acesso a isso. Hoje a gente vê, por exemplo, eu sou coordenador da UTI, também sou terapeuta intensiva, a gente vê uma epidemia de paciente com câncer de pulmão, terapia intensiva, porque o cara ficou no sistema primário 1 ano, ele chega na primeira consulta com o cirurgião torácico, ninguém consegue paliar, ele vai para o tubo, e você tem vários trabalhos mostrando que o paciente que não pequenas células que foi para o tubo, é muito difícil ele sair do tubo. O pequenas células é um pouco diferente, responde um pouco melhor, mas o não pequenas células responde, em geral, muito mal, e você não consegue paliar, porque esse paciente ele não cumpriu o processo que ele deveria cumprir. A gente vai curar todo mundo? Possivelmente não. Tá? Raras, salvas exceções, né? Mas é uma doença oncológica, a gente consegue curar muito paciente com doença de Hodgkin, consegue. Mas realmente, e aí, assim, o judiciário ele participa, o Congresso participa, mas no fim do dia, sobra para o médico olhar no olho do paciente, aí ter que dar a notícia que ele vai morrer, porque ele não tem disponível um tratamento. E isso já é difícil você dar essa notícia quando não tem o que fazer. Quando tem o que fazer, é angustiante e, assim, é difícil, é muito difícil lidar com isso, e é muito difícil você conseguir gerenciar uma equipe com isso. Lá, graças a Deus, a gente consegue minimizar isso, mas eu imagino como é o Brasil, né? Porque a gente conversa com colegas e fala, eu fiz o diagnóstico do mieloma múltiplo, eu consegui transplantar 1 ano e meio depois. É melhor transplantar na segunda recidiva, que é uma possibilidade, você já fazer o primeiro tratamento e fazer uma segunda, transplantar quando ele recidivar, porque basicamente não é o tratamento adequado. E aqui a gente está pontuando linfoma. Essa é a realidade do mieloma, essa é a realidade da leucemia linfóide aguda, essa é a realidade da leucemia mieloide aguda, essa é a realidade de doença rara, então nem vou falar, né? Castleman, o paciente não existe para o sistema, né? Quando você vai para essas doenças raras, com exceção de Gaucher, algumas que estão no Ministério, então isso é muito difícil lidar com isso no final do dia, porque eu entendo o papel do Judiciário, eu entendo o papel do Congresso, não existe dinheiro para todo mundo, mas é muito difícil você olhar alguém morrendo por falta de dinheiro. Eu ia fazer um comentário, mas vou ter que ir para a parte pessoal primeiro. Eu trabalhei no CTI muitos anos e eu entrei, claro, gosto de terapia intensiva, entrei por estratégia, porque eu queria que o meu paciente saísse de lá. Imagino que o seu caminho foi semelhante. Para tirar o nosso paciente de lá, eu tive que entrar para o time. Depois saí, foi uma virada fantástica lá em BH para a gente. Parabéns, é desafiador trabalhar no CTI. Mas você contou uma coisa aqui que eu acho que as pessoas talvez não saibam. E não é porque você está aqui, mas Jaú e Barretos são unidades que fazem muito mais com pouco que tem. Você é uma exceção. Então, você tem acesso a brentuximab em alguns casos, acesso a nivo e pembro em alguns casos. Agora, você, sem querer, contou uma estratégia que eu acho que a gente precisa pôr na mesa para discutir. Você tem 20% de pacientes privados na instituição. E esses 20% de pacientes privados têm uma fonte de dinheiro diferente do sistema público. E esta fonte, num hospital que seja 100% público ou filantrópico, ele é revertido 100% para o sistema. Em 2011, eu era o FMG, fiquei lá até 2 anos atrás, ambulatório de linfoma, e nós fomos proibidos pelo governo federal, em dezembro, o então presidente assinou um decreto proibindo os hospitais universitários de atender pacientes de saúde suplementar. Poxa, o hospital tem 10 andares, 4 alas, a gente ocupava uma ala. E quando eu falo a gente, não era hemato, era hemato, todo o hospital. Aquilo era uma fonte de financiamento extremamente importante para a instituição. Esse também é um ponto que a gente precisa pôr na mesa, porque se as instituições públicas e privadas puderem atender 20% do sistema privado, o hospital que te tratou, certamente vai pegar 20% de pacientes de várias instituições privadas, porque é um hospital de excelência. E ele será parte do financiamento dele virá externo, de uma fonte não prevista. Então, essa é uma coisa que a gente precisa levar
para o Congresso, para a discussão, para que isso volte, porque assim, nós precisamos usar 15%, 20%, 10% das instituições de excelência como a sua para receber financiamento externo, para ajudar a financiar o sistema, porque não tem milagre. A caixinha tem tamanho. Agora, você me deixou triste, porque a hora que você falou assim, depende do legislativo dizer para onde vai, a vontade foi de chorar. Ô, Sandro, antes de você fazer seu comentário, eu queria emendar, eu sei que você quer comentar esse ponto, mas queria emendar uma pergunta, talvez, para a gente ter um direcionamento prático. Não só dessa ideia de fazer esse modelo híbrido de financiamento, né, que vem de recurso da iniciativa privada para ajudar a financiar o gasto público, que é um excelente ponto, e acho que faz muito sentido ser mais discutido, embora eu não veja muitas iniciativas levantando essa pauta. Mas pensando na PAC, que era o que a gente estava falando antes também, tem formas de atualizar isso? Isso está em discussão para que seja talvez mais efetivo e que aquele tratamento chegue para o paciente? Bom, perfeito. Essa é uma possibilidade, sempre essa é a possibilidade de você se formar um convencimento de que o acesso não está acontecendo por conta de subfinanciamento e se fazer um ajuste de valores. Isso é absolutamente está na discricionariedade do Poder Executivo. Mas não está sendo feito. De outra vez, porque para fazer isso ele precisa remanejar dinheiro de um outro local. Alguma coisa tem que deixar de ser feita para esse recurso estar disponível para essa necessidade. Eu acredito que o mais salutar seria se a gente tivesse, enquanto sociedade, o entendimento de que, se a Conitec avalia com muito critério, critérios internacionais, muito cuidado com o gasto do recurso público, aprova uma determinada indicação que vai ter um custo X para o sistema de saúde público do Brasil, porque não é para o Ministério da Saúde, é para a sociedade brasileira. Então, se há essa necessidade objetiva e mensurada, porque quando se faz o estudo econômico pelo qual se aprova um determinado tratamento, se tem uma estimativa de recursos adicionais necessários. Esses recursos poderia haver um consenso da sociedade e um entendimento geral de que, e materializado com certeza numa lei, onde esse recurso adicional fosse aportado para o Ministério da Saúde fazer frente a essa necessidade da sociedade. Então, quebraria a barreira de não haver recurso para o financiamento. Porque é por essa razão que nós temos medicamentos que estão há 2, 3 anos aprovados, mas indisponíveis. Talvez em alguns hospitais que têm outras fontes de recursos e que, portanto, podem fazer frente a um portfólio de serviços diferenciado. Mas eu acho que uma solução sistêmica, e esse é um problema sistêmico, precisaria de uma regra que fosse condizente com a realidade. A realidade é que, se eu tenho uma necessidade adicional, alguém tem que fazer frente a esse recurso. E tem muitas perguntas aqui, mas perguntas dentro do próprio palco. Mas aí isso tem que vir, então, do Legislativo ou o Executivo pode ser proativo? O Executivo pode, porque, em tese, o Ministério da Saúde pode solicitar à Fazenda um crédito suplementar para fazer frente à necessidade X. Por que o Ministério da Saúde nunca fez ou não faz isso? Ou se faz, não é atendido? Esse é um assunto da governança do Executivo. Mas, como eu entendo que a formação do orçamento é, hoje, cada vez mais vista com muito cuidado e com muito interesse por parte dos parlamentares, e o tema câncer é um tema que mobiliza o nosso Congresso, temos uma bancada dedicada a essa questão, até já conversei com membros da bancada sobre esse caminho. A ideia, o que seria mais efetivo, seria definir uma regra que tornasse isso mais automático. Doutor Ederson? A questão da PAC é algo interessante, né? Porque nem todo hospital é gerido por a PAC, tem hospital com autogestão, OAS, tudo. Mas, quando aprovou a PAC do Bortezomib, a gente já tinha o Bortezomib no hospital há uns 2, 3 anos. E
Hoje, por exemplo, é uma PAC superavitária. A gente consegue comprar o bortezomib um valor muito menor do que a PAC é, né? E com isso a gente até está com algumas ideias aí de incorporar algumas novas coisas com essa PAC. Mas isso depende muito da gestão. Tá? Porque você conversava com alguns lugares, e eu não vou citar nome para não ser indelicado, mas conversei com vários colegas, e falava, eu conseguia judicializar o bortezomib, para mim estava tudo bem, agora que tem, o gestor estadual, municipal, não deixa eu abrir a PAC para o bortezomib, eu não tenho mais acesso ao bortezomib agora, e agora que tem, eu não consigo mais judicializar. Então, assim, o sistema de APAC, se ele não for auditado, e que agora eles solicitam que você coloca, que você está colocando na PAC, ele favorece quem trata mal e penaliza quem trata bem. É correto, essa é uma percepção Exatamente. absolutamente correta. O mecanismo de APAC não é um mecanismo de regulação do protocolo de tratamento do hospital. O mecanismo de APAC é um mecanismo de transferência de recurso interfederativo. Então, transferência de recurso da União para o município. Ou, no caso de alguns locais, para o Estado, que contrata o hospital. Então, o Hospital Amaral de Carvalho, ele é contratado, no caso, pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, é do contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, que não tem a ver diretamente com o valor de APAC, que sai o recurso que dá sustentabilidade para o hospital, além das outras fontes que, por ser filantrópico, ele tem acesso. Mas a questão que eu vejo é que a nova lei, e falando do protocolo, traz implicações, sim, porque nós estamos migrando, isso é importante, de um modelo muito parecido com o da ANS daqui para frente. E da ANS no pior sentido, no sentido do rol dos medicamentos orais. Na saúde suplementar, se o medicamento oncológico oral é trazido no país, a ANS precisa fazer uma avaliação e aprovar a inclusão no rol de procedimentos para as pessoas terem acesso. Vai haver um rol de tratamentos que o hospital vai ser obrigado a fornecer para os seus usuários. E eu não tenho dúvida que vai ter brentuximab para tratamento de terceira linha para a doença de Hodgkin, porque é assim que está no protocolo. É assim que está no sistema de informação do Ministério da Saúde. Isso já está incorporado e vai estar desta forma. Agora, imunoterapia para o tratamento da doença de Hodgkin, que é importante e necessário em alguns casos, não vai estar. Não estando na relação obrigatória, qual é o caminho natural que acontece na saúde suplementar com medicamentos que não estão no rol e se pleiteia o acesso? Você fez Judicialização. E, recentemente, o STF definiu uma tese onde distribuiu responsabilidades pelo financiamento. Então, se não resolvermos essa equação do financiamento da oncologia para que os tratamentos incorporados estejam disponíveis nos hospitais, os hospitais vão auxiliar os seus usuários, provavelmente para ter acesso judicial, que aí sim vai ser financiado integralmente pela União, na maioria dos casos. A Sula queria fazer um comentário sobre essa questão, Sula? Eu acho esses encontros muito ricos. É sério, eu fico imaginando bastante, porque a gente, no consultório, a gente escuta muita coisa vindo do médico, principalmente no meu caso, que eu tratei no público. Lá em 2000, só quando tinha mato, né? Em 2012, por aí. E eu escutei muito durante o meu tratamento que eu questionava a APAC, eu escutei muito sobre a APAC, e eu sempre fui muito questionadora. O paciente escuta o termo APAC, ele sabe. A gente escuta, mas a gente não sabe o que é, porque não passa para a gente o que é, então cabe a gente pesquisar, que foi o que eu fiz. Então, eu sempre fui muito questionadora, sempre quis saber muita coisa, e sempre levei essa dúvida para a minha equipe médica. E a minha devolutiva era, o SUS tem um teto. SUS tem um teto. E aí eu queria entender o que é esse teto do SUS, né? Perfeito. Até porque o nosso colega ali falou de uma coisa importante, que é a questão dos tratamentos que não são pagos. Sim. Tem zero de remuneração, isso existe no SUS. Porque o hospital, como a Amaral Carvalho, contrata para fazer 4.000 tratamentos
de um determinado tipo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E, para fazer 4.000 tratamentos, ele recebe mensalmente 1/12 do valor desse pacote de 4.000 tratamentos. Quando chega em outubro, novembro, ele já fez os 4.000 tratamentos. E o próximo tratamento que ele vai fazer, porque ele não vai fechar a porta para atendimento, né, o Arnaldo Vieira de Carvalho vive isso muito frequentemente, ele não vai fechar a porta para atendimento, às vezes fecha, mas, em geral, não, ele vai ter que fazer frente a outros recursos que não o contrato com a Secretaria de Saúde para poder tratar aqueles pacientes, não fechar a porta para eles. Porque esse contrato Vira aquela tem bola um de teto. neve, né? Qual é o teto? O valor que foi contratado, que foi acordado entre as partes. Teria mecanismo da instituição chegar com a Secretaria de Saúde e vamos reajustar porque esse contrato está em desequilíbrio? Tem, mas vai depender de Mas uma quando que reajusta, né? negociação que tem componentes aí administrativos, políticos, diversos. Resumindo, um hospital como o Jaú, que tem um alto desempenho, ele é penalizado. Os hospitais de baixo desempenho são beneficiados. Isso é verdade, porque também a questão Essa da é uma PAC, das visões, né? a questão da PAC também é muito mal compreendida. O SUS não é um plano de saúde que paga ressarcimento para prestação de serviço. Não existe isso. O que o Hospital Amaral do Carvalho informa que produziu vai servir para controle do Ministério da Saúde em relação à Secretaria de Saúde de São Paulo. Não vai dizer respeito ao hospital em si. Não tem relação com o que o hospital está recebendo ou não. Então, o que está registrado nesse sistema de informação serve para uma outra finalidade. Agora, como repasse para os hospitais, parametrizado por essa PAC, ele é um repasse fixo, anual, se o gestor ou o hospital produz menos do que está sendo repassado para o Fundo Municipal de Saúde ou Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde ou o Fundo Estadual de Saúde vão achar outra destinação para aquele recurso. Então, o hospital de menor desempenho, de alguma forma, contribui para o recurso da oncologia ser utilizado em outras áreas do SUS. Você comentou sobre o rol, eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Saber o que é, né? O rol da ANS é uma lista de medicamentos orais que quem tem plano de saúde, abre aspas, só vai receber se o medicamento necessário estiver nesta lista. Em algum momento aí nos últimos 2 anos, este rol que foi considerado o mínimo necessário para a cobertura, foi por uma ação judicial colocado como máximo, que é uma distorção absurda, é como se você pegar o chão e colocar no teto, mata todo mundo que está aqui. É simples. E a hora que a gente está numa discussão para mudar como é que o Sistema Único de Saúde vai funcionar, e fala assim, a gente vai ter um rol de procedimentos para o SUS. Gente, Medicamentos. é pegar essa parede aqui e falar assim, agora só vai ser coberto o medicamento que subir isso aqui e chegar do lado de lá. Porque eu participo do rol da ANS para a hematologia, literalmente, de todos os procedimentos eu estava presente. É desafiador você entrar numa discussão com a ANS, onde você tem ganho de sobrevida global, ganho de sobrevida livre de progressão, qualidade de vida, menos toxicidade, então, mas eu não acho que o ganho de sobrevida global está adequado. Meu Deus, o que mais que você quer? Não existe outro endpoint conhecido na face da Terra. Então, o rol da ANS é uma barreira perigosa, porque passou para lá de cobertura obrigatória, né? mas se você não... Do lado de cá, a gente permanece com tecnologias absolutamente essenciais que não ultrapassaram a barreira. Exato. E essa é a situação da judicialização da saúde suplementar, e que vai se transformar necessariamente numa judicialização no sistema público também, porque acesso ao que não está nesse rol de tratamentos só mediante o caminho judicial. Isso é importante. Todo paciente que tiver a opção de saber. É porque, quando a gente descobre o câncer, a gente tem... A primeira coisa é o impacto, né? Caramba, vou morrer, já era. E aí, muitos pacientes e muitas pessoas que eu converso,
existe ainda aquele pré-julgamento do câncer e não querer saber aquilo que você está tomando. E aí me dá um tique nervoso enorme quando eu encontro um paciente e eu pergunto, o que você está fazendo uso? O que você está... Eu não sei. Eu falei, mas como você não sabe, criatura? Você está indo lá, fica 2 horas lá tomando medicação, injeta em você e você não sabe o que é, então tem ainda esse medo, né, de saber aquilo. Pelo contrário, eu nunca tive medo, sempre questionei. E isso foi muito bom, porque aí a gente vai atrás. A imunoterapia mesmo que eu fiz uso, eu descobri por uma pesquisa que eu li lá de fora, traduzi, e aí descobri que tinha uma pesquisa clínica aqui. E aí até então descobri que teria uso da pesquisa clínica, mas até então isso não é passado para a gente no SUS. Não é passado que a gente tem opções, que a gente pode entrar e a gente tem direito à saúde, então a gente pode entrar, como foi o meu caso, que a primeira linha de imuno não deu certo, fui para a segunda. Então eu tive que passar por um processo judicial para conseguir a medicação e depois assim conseguir o transplante. Que nem foi ainda, eu ainda nem fui aceita aqui em São Paulo, tive que ir para o interior transplantar, porque para a médica que eu era uma bomba atômica na mão dela. Então, tem essas etapas que, para a gente, como paciente, não é passado. A gente não sabe dessas informações, não sabe da APAC. Sabe o que é a APAC? Vai lá na APAC e pega seu medicamento. A gente não sabe a grandiosidade que é, né? Não tem ideia do que é. E muita gente do próprio sistema não tem ideia do que é a PAC. Isso que eu ia falar, dentro do próprio setor, não é? A PAC não é remuneração de hospital, a PAC não é limite de valor de tratamento, até porque os valores e procedimentos que estão na tabela SUS são valores do componente federal de financiamento. E nós temos um financiamento no Brasil tripartite, Estado e município complementam o financiamento. Então, se você olhar na tabela, se alguém internar numa UTI porque foi politraumatizado, a diária da UTI desse paciente vai custar, no SUS, vai ser R$ 800 a diária de UTI. Se esse paciente tiver infartado, R$ 800. Se esse paciente tiver tido um AVC, R$ 800. Porque esse é o sistema de registro de produção do SUS. Não é o que o hospital está recebendo pela internação na UTI. Isso não guarda a relação. Agora, na oncologia, por alguma razão, as pessoas acham que o SUS trabalha na forma de saúde suplementar, onde alguém faz um tratamento, apresenta para o pagador o tratamento que foi feito, que seria, na visão das pessoas, a APAC, e, a partir daí, o hospital recebe aquele exclusivo recurso da APAC. Isso não é o mecanismo de funcionamento no SUS. Só na oncologia que as pessoas têm esse entendimento. Não existe isso. Na UTI, nunca ouvi falar de uma UTI que tivesse fechado a porta para um paciente. Não, esse paciente é de alto custo, eu não posso atender. Não, a PAC da UTI não cobre esse tipo de antibiótico. A PAC da UTI não cobre esse marca-passo. Quer dizer, não existe isso em outras áreas do SUS, essa discussão, porque esse valor da tabela SUS não impacta o dia a dia de um hospital. Esse valor é um recurso que é transferido para o Estado ou para o município. O que o hospital recebe é o que ele contratou com o seu gestor, nos termos que contratou, que podem ser revistos a cada ciclo de atualização de contrato, mediante, evidentemente, que encontros de contas e demonstrações de parte a parte. Aí volta no valor do investimento, né? Precisa de investimento para colocar nos hospitais. Agora, outro aspecto que eu achei que a Sula ressaltou, e eu acho que é importante, que é informação. As pessoas precisam saber o que estão recebendo de tratamento no SUS e na saúde suplementar. E o que elas não estão recebendo também. E que não estão recebendo. Para poder cobrar, né? Mas isso é importante, seja SUS, seja saúde suplementar. Porque, a rigor, essa informação é muito importante para o cuidado desse paciente, se, por acaso, por exemplo, ele tiver acesso a um hospital diferente. De repente, esse paciente está fazendo um tratamento em Salvador, passou mal em São Paulo, foi para o hospital em São Paulo, e não se sabe qual tipo de tratamento ele está fazendo, porque essa informação não é intercambiável. Então, saber o que está recebendo é importante em qualquer cenário. É aquilo que a gente falou, né? O nosso SUS aqui não é o SUS de lá.
Então, se eu passo mal aqui, várias vezes eu fui de férias para lá, tive folga da quimioterapia, meu médico vai sair correndo, né? Porque é assim, o paciente oncológico tem férias de quimioterapia, a gente sai correndo. E eu falei, se eu passar mal aqui, o médico não vai saber o que me injetar, né? Então, eu vou tatuar daqui a pouco aqui o que eu posso tomar, o que eu não posso, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque não sabe. E por conta da informação, como, teoricamente, meus parentes me tratam diferente lá. Acho que eu sou um bichinho. Chego lá e falo que estou transplantada, eles... Não, mas o que você pode, o que você não pode? Eu já posso fazer tudo. Mas tem essa falta de informação, mas não é só lá, aqui também. Né? A falta de informação chega. Então, com certeza, tem outros jovens que eu descobri o linfoma com 21, que ainda não tem ideia do que é a doença, do que pode fazer, onde correr, o que fazer, por falta de informação mesmo, lá na ponta, desde o clínico geral, entender e passar, olha, o que você tem? Ah, você pode ter uma tuberculose, que foi o que a médica do pronto-socorro falou para mim. Você pode ter uma tuberculose, você pode ter um linfoma, ou você não pode ter nada. Mas nos seus exames aqui deu que você está cheio de doença, então vamos descobrir o que é. E aí eu corri atrás. Mas ainda, infelizmente, tenho muito a percorrer e não ter esse medo de quebrar a porta, né? Porque eu acho que existe muito isso ainda, esse medo do desconhecido. A gente pode ter medo do desconhecido, a gente tem que conhecer e combater ele. Eu queria começar agora uma rodada de reflexão sobre o papel de cada um. Eu entendo que o cenário está posto, que há um problema, sim, de recurso, de direcionamento desse recurso. Entendo que também tem ali uma questão, talvez, de vontade política ou de legislação, também, como foi colocado aqui. É um ambiente extremamente complexo e que não é apenas uma coisa que, de repente, vai resolver toda essa questão. Mas eu queria refletir aqui sobre o papel de cada um. Queria ouvir o Dr. Ederson sobre o papel do gestor, dentro desse cenário. Dr. Glaciano, sobre o papel da BHH, que eu sei que tem sido cada vez mais ativa dentro dessas discussões e tem conseguido esse espaço, né, tem sido reconhecida por isso, né, para essas discussões de acesso e que tem... Eu queria ouvir você, se está sendo ecoado e se tem essas portas abertas para essas reuniões, para essas discussões, porque eu acredito que essas conversas que ajudam de fato, a gente caminhar para algo diferente de que onde a gente está hoje. Então, eu vou começar com o Dr. Ederson, e aí depois a gente vai fazendo essa rodada de o que você ou seus colegas gestores, médicos, também podem fazer para a gente melhorar essa situação. Eu acho que é muito complexo esse tema, né? Essa questão da PAC, ela é verdade, né? Então ela só serve para você o que contratualizou, mas é a produção da PAC que você vai conseguir recontratualizar. E existe isso daí, então você tratou 4 mil, você está contratualizado 4 mil e tratou 5 mil, 1.000 ficou de graça. Então, obviamente, se todos os pacientes que você for tratar estiver acima da PAC, você está quebrado no final do mês, ou no final do ano, não tem mágica. Então, existe essa angústia, eu acho que isso que ela apontou é extremamente importante, o paciente ele precisa saber a jornada de tratamento dele, e isso precisa que os gestores eles façam a qualificação dos hospitais, sejam privados ou públicos, porque tem muito hospital privado também que não tem nenhum processo de qualificação. Então, isso entra, por exemplo, no plano terapêutico do médico. O ideal é que, qual que é o teu plano terapêutico? Você é um linfoma de Hodgkin, estadio 3, então você vai fazer PET-CT, você vai fazer a BVD, que eu estou propondo para você, com 2 meses nós vamos fazer o PET ínterim, se você está em resposta completa pelo PET-CT, vamos tirar a bleomicina, você vai fazer 6 ciclos, isso é importante, doutor. A sua chance de cura vai ser 80%, 85%, não atrase a quimioterapia, porque isso impacta no teu resultado, você não vai curar 80% se você for no aniversário e 7, 10 dias você vir fazer a quimioterapia, então isso é muito importante, vai cair teu cabelo, pode ter mucosite, pode ter neutropenia, você tem que vir no hospital, é aqui que você entra, no pronto-socorro, no pronto-atendimento, o que qualquer coisa seja. Que você tenha, venha... Então, isso é extremamente importante, né? É importante, a gente, por exemplo, tem um sistema chamado Colhe Amaral, então o paciente ele liga, conversa com coisa, então vai vir, vai transportar. Mas existe uma coisa que é muito complexo. O paciente oncológico, por exemplo, a gente vê que às vezes ele é de outra cidade. O médico da ponta não quer ver nem a intercorrência dele. Ele é um ET. Ele é um paciente do hospital, ele está tratando um linfoma de Hodgkin, mas espera aí, mas ele tem uma sepse. Sepse é universal.
Você tem que estabilizar esse cara. Não estou me negando a aceitar esse paciente, mas é sua responsabilidade atender esse paciente, estabilizar, transportar em segurança. Tá? Isso pode acontecer. Então, acho que o gestor não é só o gestor dos hospitais oncológicos. E aí, você tem uma outra coisa, porque você tem o gestor do município pequeno, que são extremamente heterogêneos. Aí você tem, muitas vezes, contratação de médico não qualificado para trabalhar em pequenos municípios, que não consegue ter o mínimo de abordagem. Não estou generalizando, tem muita gente bem qualificada, mas é mais barato para o gestor hoje. Hoje, médico, você acha muito fácil. Ninguém mais pede currículo, ninguém mais pede se esse médico tem capacidade para aquela função que ele vai se dispor. Eu não vou dar plantão de ginecologia. Não faz sentido. Faz mais de 25 anos que eu não vejo uma grávida. Então, assim, tem qualificação, não tem qualificação, isso não é discutido. Isso não é discutido, isso não é cobrado, tá, nos mais diversos pontos. E aí existe uma outra coisa, né? O próprio registro brasileiro mostra que, quando o paciente, provavelmente foi o seu caso, tem um nível socioeconômico melhor, e aí socioeconômico não só do ponto de vista financeiro, provavelmente intelectual também, de anos de estudo e de engajamento, há uma nítida diferença de sobrevida global no registro brasileiro de linfoma de Hodgkin. E isso é repetido em todos os registros do mundo. Você vai ver as crianças do St. Jude vivem menos aquelas que são latinas. Por quê? Porque você tem dificuldade de acesso, você tem muito mais barreiras. Tem informação, né, doutor? Perdão. E isso a gente não muda. Eu não sou responsável pela formação da educação da população, mas provavelmente se a gente tivesse uma população com uma formação educacional igual a da Suécia, isso por si só já diminuiria 10%, 15% da nossa mortalidade no sistema público. Tá? Porque o problema é muito mais sério do que só a saúde. Você tem gente que não sabe ler. Se o paciente não sabe ler, ele vai ter dificuldade de tomar o remédio, de ter aderência, de ter entendimento da importância daquilo. Eu vejo o papel, graças a Deus, só faço gestão da hematologia, mas o papel de um gestor, eu imagino, o dia inteiro reunião, cada um traz um problema, porque o problema da urologia é outro, o problema da oncologia clínica é outro, o problema da cirurgia torácica é outro, o problema do trauma é outro, o problema cardiológico é outro. E é uma infinidade. O grande problema é que a gente não vê luz no fim do túnel de uma boa vontade, não sei se do Congresso, de quem quer que seja, mas realmente uma boa vontade da gente discutir isso e tentar dentro das possibilidades, porque, no fim, a judicialização, possivelmente 10 pacientes judicializados, você conseguiria tratar 30 pacientes não judicializados se você tivesse um sistema público de saúde que ofertasse realmente, olha, essa situação tem benefício, não vamos usar imunoterapia por usar, porque tem um estudo fase 1 falando que tem benefício. O sistema não está aí para isso. Aí, se você vai usar um estudo fase 1, eu acho que a pessoa tem que bancar do próprio bolso. Eu entendo que a vida não tem preço, mas, infelizmente, não dá para a gente usar terapias não comprovadas em todos os sentidos. Né? E o que a gente vê também, né? Quantidade de pacientes fazendo ozônio, terapia para câncer, e gastando dinheiro com terapias não comprovadas e sem fiscalização, tanto do governo quanto dos órgãos de classe, de todas as classes. Eu tive um caso de uma amiga assim, que foi encaminhada para fazer isonoterapia com um linfoma espalhado para tudo que é canto. Eu falei, mas minha criatura, o que você está fazendo isonoterapia? Até eu que sou leiga, não sou médica, eu sei que não é tratado assim. Então, mas tem muito, e uma fala que o senhor falou que é muito importante, é saber o processo. Quando eu fui para o transplante, a primeira coisa que eu fui fazer, quando eu tive a primeira negativa do transplante, porque eu fiz um haplo idêntico 50% com a minha irmã em Ribeirão Preto. Mas antes eu tentei transplantar aqui em São Paulo, porque por ser mais perto. E a doutora falou que eu não conseguiria por conta da toxicidade, eu ia falecer, enfim, colocou alguns empecilhos ali. E eu cheguei no meu médico a ponto de falar, meu médico que cuida do meu caso, que eu não ia transplantar. Já que eu ia morrer, para que eu ia transplantar, né? Eu estava curada, eu vou ficar por aqui. E aí ele falou, não, vou te mostrar os processos que vai acontecer no transplante. Então ele sentou comigo e falou assim, ó, no primeiro dia você vai tomar tal quimioterapia, no segundo você vai fazer isso, no terceiro você vai fazer o TBI, no quarto você vai fazer isso, no quinto você já vai dar uma derrubada.
No sexto, aí ele falou, quando chegar aqui no 15º, eu lembro até hoje, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer com você. Então, é só o seu corpo que vai falar ali o que vai acontecer. Tanto que minha medula demorou 30 dias para pegar, tive H1N1 no meio do transplante, e quando eu voltei, eu brinquei com ele. Eu falei, doutor, obrigada por me falar que eu não ia saber o que aconteceu. Que, de fato, ele não nem imaginaria que eu ia pegar H1N1. Mas é importante essa troca, que muitas vezes a gente não tem, mas é importante a gente ter com os nossos médicos. Perguntar, questione mesmo, é a nossa vida, tem que questionar. O doutor sabe, estudou para isso, mas é a nossa vida que está ali na mão de vocês, né? Então a gente tem que questionar bastante. Doutor Glaciano, você vê luz no fim do túnel? Doutor Ederson? Claro. Tá. Claro. Nossa. Como que você tem visto esse papel da BHH, o teu papel diante dessas... Em 17, nós fomos chamados pela primeira vez para participar do hall da ANS. Nossa, mas apanhamos bastante. De lá para cá, a gente criou um comitê de acesso. Temos 4 pessoas muito focadas ali no comitê de acesso, eu, Jorge, Ângelo e Renato, e mais um time enorme de parte técnica, de outros comitês e etc. Entendemos como é que o sistema funciona, e começamos a ganhar, entre aspas, as brigas contra a ANS e contra a Conitec. Conseguimos construir um caminho para subir a barreira. Mas a gente entendeu que aquilo ali também não era suficiente. Aí a gente cria um comitê de equidade na BHH, porque, assim, que ajuda eu preciso te dar para falar de transplante? Nenhuma. Eu preciso que você suba ao norte e ajude o Tiago, por exemplo, que trabalha no hospital e que precisa, e que tem vontade de fazer as coisas, mas às vezes o gestor dele não consegue entender onde é que ele pode financiar as coisas. Então a gente criou um comitê de equidade, onde a gente, obviamente, gasta mais tempo e recursos, onde existe menos tempo e recurso. Hoje a gente, felizmente, consegue participar dos PCDTs do Ministério da Saúde, consegue participar da discussão nova do sistema de APAC, sistema de como é que vai ser a organização. Então, dentro do comitê de acesso, as coisas foram expandindo. Tem a equidade, tem a nossa participação dentro dos PCDTs do Ministério, tem a nossa participação na discussão de como é que o sistema vai ser organizado. E a BHH vem conseguindo, felizmente, trilhar um caminho bem interessante. Eu acho que existe, sim. Ano passado, a gente passou aí no Legislativo, batemos na porta dos senadores e dos deputados. Então, senador, nós estamos com um problema oncológico aqui. Nós temos drogas não aprovadas, então a gente começou a entender que isso é necessário. Fomos ao Senado, fomos ao Congresso, começamos a discussão, temos uma agenda com alguma frequência para pedir ajuda, que é o nosso papel. Por outro lado, dentro da sociedade, a gente tem um grupo de professores que um dia virou para mim e falou assim, Glaciano, que a BHH tem que bater na porta do Ministério da Saúde para pedir incorporação de medicamento? Você conhece algum lugar do mundo onde a sociedade médica faz isso? Sim, professora, eu não conheço, não. Mas você pode me dizer quem é que vai fazer isso? Não sei, então eu te digo que somos nós. Me desculpa, mas somos nós. E a gente incorporou essa história desde 17, fomos duramente criticados por dizer que este não era o papel da sociedade. A gente apanhamos bastante internamente, bastante. Hoje as pessoas já olham e falam assim, poxa, eu acho que esse caminho está legal, que a gente está conseguindo acesso aqui, acesso ali, entendendo, com as suas palavras, cada vez mais entendendo como é que o sistema funciona para a gente bater na porta correta. Então, eu acredito que, ao longo dos anos, nós caminhamos, continuaremos a caminhar. Estamos numa discussão agora com o Ministério da Saúde, como é que vai funcionar o novo sistema de financiamento, a nova organização, coleta de dados, que eu adoro. Então, eu acredito que, assim, que tem solução, que nós estamos caminhando para a solução. Agora, gasta tempo, né? O Comitê de Acesso nasceu em 17, nós estamos em 24.
Daqui a pouco ele faz 10 Já anos. tem um portfólio de conquistas significativo, realmente. Felizmente, nós temos um portfólio de conquistas muito significativo. E são reconhecidos como pioneiros, inclusive, né? Acho que com esse movimento, acho que a BH tem Exemplar, esse... exemplar, É, exemplar. Agora, eu queria ouvir, doutor Sandro, sobre próximos passos. Próximos passos. Bom, começa por eventos e situações como essa, porque a sociedade precisa entender o nosso sistema de saúde, até para usar bem. O SUS é extremamente mal comunicado dos seus processos, dos seus fluxos, das suas regras, regras de financiamento, regras de regulação, é mal comunicado. Então, toda a situação em que você consegue trazer clareza sobre esses processos é muito importante. E da parte do usuário, acho que a Sula vai falar, mas entender que tem o direito e que precisa ter um papel ativo no seu cuidado é essencial. É essencial. A gente sabe que muitas pessoas não têm a cognição, a educação, e precisam, provavelmente, nesses casos, do suporte necessário das associações de pacientes, que em oncologia cada vez mais cumprem essa ajuda, na realidade, fecham essa lacuna da superação dessa barreira, dessa assimetria de informações. Mas, assim, nivelar o conhecimento é muito importante. Eu acredito que a informação e o esclarecimento auxiliam. Até porque o debate fica mais simples se todo mundo conhecer as regras do jogo. E doutor Sandro, você acredita que agora o Ministério da Saúde está aberto e disposto para fazer essas transformações que são necessárias no contexto da oncologia? Aqui a gente está falando de linfoma de Hodgkin, mas tem outras coisas também que precisam avançar. Você acha que esse é o momento de debate? Ele está acontecendo? Olha, eu sou distante do Ministério da Saúde há 4, 5 anos, então não posso falar sobre qual a linha da governança atual em relação a esses problemas. E até poderiam estar presentes aqui para poder contribuir nesse tipo de debate. O que eu vejo é que, como a administração pública é muito condicionada ao princípio da legalidade, já há muito trabalho em viabilizar o que está previsto nas leis. Então, infelizmente, acaba havendo uma postura um pouco reativa e provocações vindas da sociedade através do legislativo, através de agendas bilaterais diretas com esses atores, podem trazer a discussão para questões mais propositivas, realmente. Por exemplo, houve a publicação da lei, a lei dava um prazo de 6 meses para entrar em vigor, que era o prazo para haver a organização de normas e decreto para operacionalizar. A lei entrou em vigor, não saíram as portarias, as normas, apesar de um grupo de trabalho ter sido formado para endereçar cada aspecto da lei. Então, o processo normativo não anda na velocidade que a sociedade precisa. Natália, sobre se é o momento, nós estamos criando um momento. Sim, e caminhar, e o momento a gente cria realmente. A gente tem que criar, exatamente. Então, a hora que sai daqui, que volta para casa, lá na BHH, a pergunta é, o que saiu de estratégia nova, o que a gente vai fazer daqui para frente? Então, assim, estamos criando, e é o nosso papel, né? Temos que criar, não dá para esperar, porque não podemos esperar o cavalo arriado passar na porta, tem que ir lá buscar o cavalo. São vidas, né, que estão indo. Eu acho que realmente o papel da BHH está sendo fundamental e é um papel muito importante, essas submissões e as solicitações, mas eu acho que, no fim, precisa muito do apoio da sociedade, porque a impressão que a gente tem é que é técnico, e acho que tem pessoas muito competentes e técnicas para analisar os estudos de custo-efetividade na Conitec. São avaliações técnicas boas, mas a gente percebe que, se não tiver pressão
para aquilo. Parece que há uma certa comodidade e é mais fácil não incorporar do que incorporar. Eu acho que, no fim, o papel da sociedade civil, organização dos pacientes, pressão dos pacientes, familiares, é essencial, porque é o que talvez vai sensibilizar o legislativo ou para poder o executivo para poder incorporar realmente esse custo, que a gente sabe que o dinheiro ele realmente é finito, ele é difícil de ser gerenciado, mas eu acho que esse papel técnico-científico é essencial, mas sem o papel da sociedade, eu vejo que perde muita força e no fim é muito fácil chegar para o Glaciano e falar, está tudo certo, ótimo, mas não vamos incorporar por isso ou por aquilo, que seja o motivo, não seja custo-efetividade ou estou achando que falta alguma coisa no trabalho. Uma das coisas que eles sempre embatem é, mas o estudo é de uma empresa farmacêutica, mas 99,9% é estudo da indústria farmacêutica, né? Poucas agências governamentais se propõem a você empenhar 1 bi para fazer um estudo e dar errado. Então vai ser da indústria farmacêutica mesmo, né? Porque o estudo pode dar errado. E aí você perdeu 1 bi de estudo clínico que você injetou lá e deu errado e aquilo foi para o ralo. Então, esse tipo de argumento hoje é muito difícil, fica muito fraco, né? Claro, tudo tem conflito, tem conflito de interesse. As pessoas vão declarar os seus conflitos de interesse, vão agir dentro da ética e está tudo certo, né? Tem os órgãos regulatórios, FDA, EMEA, para poder fazer não sei, eu nunca sofri lá do FDA, mas dizem que é um terror sofrer uma auditoria do FDA, né? E o próprio FDA, para citar ele tem uma regra clara olha, para ter incorporação de medicamento aqui, você precisa cumprir todos esses itens. Cumpriu? Está incorporado. Então, assim, a gente usa aquilo também para discutir. Antes de acabar, eu não posso perder a oportunidade. Por favor, use a oportunidade. Eu percebi que você participou do estudo clínico, correto? Esse é um entendimento que a população precisa ter. Só chega no Brasil, abre aspas, estudos clínicos, numa fase extremamente segura. A indústria farmacêutica, quando migra de estudos in vitro, laboratório, para animal, depois de animal para humano, de um modo geral, isso é feito em Harvard, Stanford, em centros de excelência, porque esse é um ponto crítico. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos locais no Brasil para fazer isso. Então, a população precisa entender que, quando a gente fala de estudo clínico, você vai ser beneficiado de cá ou de cá. No Brasil, vocês estão apenas recrutando pacientes para estudo clínico. É um acesso que é dado às pessoas que elas não conseguem imaginar o que é isso. E isso dói na gente. Em 2013, eu trouxe para o UFMG uma droga ainda que não estava aprovada pelo FDA. Uma pessoa falou comigo, não, minha mãe não vai entrar nesse estudo clínico. Tá bom, tudo bem. Hoje é um dos blockbusters da indústria farmacêutica. Você, pelo que a gente percebeu, participou de outro blockbuster. Então, quando vem para cá, tenham em mente, é seguro, não tenha preconceito. Totalmente seguro, eu posso falar. Já tomando fala aqui, doutor. Vem aquela parte do preconceito que entra de ser um rato de laboratório, né? Você vai participar do estudo clínico, você vai ser rato de laboratório? Eu escutei isso. E aí, quando a gente entende e volta a informação, que é importante para um paciente, você pesquisa aquilo. A gente é totalmente seguro. Eu fiz estudo clínico, participei do estudo clínico em 2018, transplantei 2018, e eu fiz numa rede privada, e o meu tratamento foi perfeito. Assim, mesmo, obviamente, tendo a recidiva da doença, no finalzinho da pesquisa, que todo mundo fala nesse ponto, mas me deu uma possibilidade de fazer o meu corpo respirar de tanta bomba de quimioterapia, porque eu passei 5 anos de quimioterapia. Tá cada vez mais protocolos mais difíceis, literalmente. Então, o estudo clínico é muito pouco falado, foi até um assunto que eu conversei sobre num podcast aqui da Abrale. Muito pouco divulgado, é uma opção de tratamento, é uma opção de terapia, muitas vezes hoje em dia, eu fiquei sabendo até no podcast pelo doutor que estava comigo no dia, que é já direcionado para o primeiro
ciclo de tratamento, o primeiro protocolo de tratamento. Imagina eu lá atrás ter que fazer só o primeiro ciclo, o primeiro protocolo de imuno, a minha vida ia ser totalmente diferente, né? E obviamente ia deixar de passar por bastante coisa. E é seguro, a gente é acompanhado o tempo todo, temos um acompanhamento não só médico, de multidisciplinar, mas eu sou acompanhada até hoje do estudo clínico que eu participei. Então, tem esse resguardo ali, esse cuidado do paciente, fora que é muito importante a gente saber e fazer uso disso. Porque, como você falou, os dois lados ganham. E eu ganhei muito, porque graças a isso meu corpo respirou, consegui fazer a segunda protocolo e transplantei e estou curada hoje. Muito bom, gente. Olha, esse é o grande desafio da moderadora, é o tempo que passa rápido e o cronômetro ali no vermelhinho, porque a gente realmente esgotou o tempo, mas não a conversa. Eu queria agradecer demais cada um de vocês. Eu acho que se deixasse, a gente continuaria esse painel por mais 1h30, porque tem muita coisa para refletir, mas assim, das mensagens que eu pego, além da complexidade que a gente tem do nosso sistema de saúde, é a importância da informação. A importância da informação dentro de quem faz parte do ecossistema da saúde e também dos pacientes, para que a gente saiba o que você tem acesso, o que você não tem acesso, quem você deve cobrar. Então, queria agradecer demais de novo todos vocês, agradecer a Takeda pelo convite de estar aqui. Uma salva de palmas para os nossos panelistas, por favor. Obrigada.